Nesses 23 anos, do qual nós fazemos parte, teve altos e baixos, tivemos muitas lutas, mas tem também maiores foram as vitórias que nós tivemos. E o que nós podemos dizer agora nesses instantes, que grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. A Igreja Presbiteriana Monte Sinai começou assim, debaixo das árvores, em um pensamento e a ideia de alguns irmãos que viram no bairro Santa Helena, que é um bairro periférico, a oportunidade do evangelismo e de levar a mensagem do evangelho a algumas pessoas. Começaram um trabalho infantil com crianças, principalmente em escola dominical, com o objetivo de que esse bairro fosse resgatado pelo Senhor Jesus, pela obra do evangelho também. Dois irmãos cederam, o espaço da sua casa, a igreja começou a se reunir ali debaixo das árvores, mas depois estava já se reunindo na área de trabalho da casa desses irmãos. Com o passar do tempo, houve um período em que o trabalho ficou parado, mas outra igreja, uma delas era a Grã-Duquesa, a sexta igreja passou a ajudar também, enviou alguns irmãos para fazerem esse trabalho, e esses irmãos estavam morando aqui no bairro. Então as duas igrejas em parceria conseguiram estabelecer um trabalho forte no bairro Santa Helena da igreja, e a igreja começou a crescer cada vez mais. Nesses 23 anos, do qual nós fazemos parte, teve altos e baixos, tivemos muitas lutas, mas tem também maiores foram as vitórias que nós tivemos. E o que nós podemos dizer agora nesses instantes, que grandes Ei, som. Alô, ei, som.
Meus irmãos, com o passar dos anos, toda a igreja passa por altos e baixos. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, mas vai chegar o tempo da baixa de novo. E nós precisamos ter o coração preparado para enfrentar os tempos difíceis. Não é passar o tempo difícil, é como passamos esse tempo. A resposta que muitos deram ao passado dessa igreja foi o abandono. Não está bom? Vamos para outra igreja. Mas a resposta que você precisa dar é: não está bom? Vamos colocar o nosso joelho no chão. Porque o mesmo Deus que nos ouviu no passado, nos ouve hoje, nos tempos difíceis. O mesmo Deus que levantou pessoas no passado, como Maria Rocha, Serafim, mulher que mesmo depois de doente, chegava cedo à igreja, subia um morro alto, não esperava ninguém buscar ela de carro em casa, mas sempre estava à frente do trabalho. Senhor, pessoas assim novamente. Ela se foi. Não adianta querer colocar o nome dela no salão de festas da igreja, numa sala de escola dominical, se o nosso ânimo não for diferente. Nós podemos olhar para o passado com a grande esperança de que o nosso presente pode ser tão bom quanto e ainda melhor. Muito bom dia, nós estamos aqui em mais esse domingo para louvarmos o Senhor, engrandecermos o seu nome. Deus é muito bom, Deus tem cuidado da nossa vida, Deus tem cuidado da nossa história. Ele tem sido Deus que cuida de tudo o que diz a nosso respeito, desde a fundação do mundo, desde que tudo foi criado, antes de tudo ser criado, o Senhor já havia nos escolhido nele, para sermos para a sua glória. E nós estamos aqui para glorificar o Senhor, para exaltá-lo, para dizer ao mundo que Ele é o Deus digno de todo louvor, toda adoração, que Ele é o Senhor da nossa história, o nosso Salvador. E neste domingo nós vamos iniciar orando a Deus, pedindo a Ele que possa, dia após dia, nos ajudar a viver para a honra, glória e o louvor dele mesmo. Pai santo e querido, obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado por esta oportunidade, pela riqueza que é, ó Deus, nós termos condições de acordar e estarmos certos de que o Senhor é quem nos deu uma boa noite de sono, é o Senhor quem cuidou de nós, é o Senhor que zelou pela nossa vida, é o Senhor que nos garantiu vida, Deus, nesta manhã.
Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos recebe para a sua própria glória, para o seu próprio louvor e para a sua própria adoração. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Que o nosso coração, ó Deus, possa desfrutar desse dia, honrando o teu nome, nos aproximando mais do Senhor, vivendo a verdadeira comunhão contigo, vivendo, Deus, uma vida intensa na tua presença. Que sejamos bênção para as pessoas ao nosso redor, que sejamos, ó Deus, pessoas com boa palavra, com bons conselhos, com boas ideias. Nos ajude, Deus, a não desprezar aqueles que sofrem, que o Senhor vá de encontro a eles e venha de encontro à nossa vida, nos ajudando, Deus, a termos condições de cooperar com aqueles que têm sofrido. Que clamamos ao Senhor, ó Deus, pelo nosso país, clamamos pelo mundo, clamamos pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão com medo, ó Deus, e muitas vezes apavoradas. Que o Senhor venha trazer tua verdadeira paz, teu verdadeiro cuidado sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de todos aqueles que passam tempos difíceis. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino 74 do nosso inário, um hino que fala assim sobre sinceridade. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Que bom saber que o Senhor Jesus Cristo nos recebe como nós estamos e como nós somos. Às vezes nessa manhã você não se encontra 100%. Talvez você não esteja bem, não esteja tranquilo, mas o Senhor nos recebe. Ainda que você tenha se entregado a algum tipo de pecado durante esta semana, o Senhor Jesus nos recebe. Nós podemos ir até Ele, receber o perdão, receber o seu cuidado e receber o seu amor sobre as nossas vidas. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã de domingo, em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Mateus
capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. E agora, José, o que fazer em momentos de crise? A palavra do nosso Deus nos diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida do Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Este é um texto muito conhecido das Escrituras. Um texto em que nós conhecemos por falar sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ou o modo como o Senhor Jesus Cristo foi gerado em Maria. A Bíblia Sagrada diz que José estava noivo de Maria nesse tempo. E o noivado naquele tempo tinha, a mesma responsabilidade de um casamento. E para José desfazer aquele noivado, que equivalia a um casamento, ele deveria, no entanto, dar a ela uma carta de divórcio. Você pode conferir em Deuteronômio 22. Mas José, diz o texto, que ele deixou aquilo secretamente, ele não quis envergonhá-la. Imagine comigo, ali, naquele momento, os sonhos de um casal que se preparava para aquele casamento, parece que foram interrompidos. Ali, naquele momento, o coração de José provavelmente estava machucado e confuso, estava apreensivo. Imagine comigo que o conflito interior na mente e no coração de José afligia ele. E aquele conflito trazia e tinha muitas outras implicações, muitos outros desdobramentos externos, não só para ele, não só para Maria, mas também diante da sociedade. Imagine comigo que muitos dos seus sonhos, dos seus planos também foram interrompidos neste ano de pandemia, neste ano de Covid-19, neste ano tão marcante na vida de tantos de nós. Talvez, imagino eu, que o seu coração esteja também confuso e machucado, seu coração esteja em momentos de aflição, assim como José viveu aqueles momentos de aflição. O que nós podemos constatar nesse texto é que todas as pessoas no decorrer da história, todas as pessoas passaram por situações em que o coração dele ficava em constante conflito, em aflição. Todas as pessoas no decorrer da história enfrentaram adversidades persistentes, adversidades e lutas grandes. Muitas foram as pessoas que viveram com o coração machucado e com a mente confusa pelas diversas situações que vinham sobre sua vida. Situações que traziam terror, situações que traziam medo, situações que traziam angústias profundas, que levavam muitas vezes a alma da pessoa a ficar afligida. Foi assim também com José, foi assim também com Maria. Lá no início da sua caminhada,
quando eles estavam ali recebendo o Senhor da nossa história, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas diante de momentos de crise, o que fazer, né, em momentos de crise? Sejam eles como José e Maria passavam, seja um momento de crise que você passa hoje, talvez uma enfermidade, uma dificuldade emocional, uma dificuldade financeira, talvez a dificuldade que a gente vive de conseguir entender o que se passa ao nosso redor. E agora, José, o que fazer nos momentos de crise? Considere, reflita. Olha só o versículo 20, o que diz o texto? Enquanto ele ponderava nessas coisas, enquanto ele refletia sobre isso. Tempos de crise é momento de considerar, é momento de refletir. José ouviu o que estava acontecendo, ele ficou sabendo da gravidez de Maria através do Espírito Santo. Ele sabia que ele não tinha se deitado com a sua noiva. E quando ele ouviu aquela história, quando ele ouviu aquilo que acontecia, diz o texto que ele ponderava. Ele pensou, ele considerou, ele refletiu sobre aquela questão. Ele pensou sobre aquele assunto. Em momentos de crise, você precisa refletir, você precisa considerar, você precisa parar e pensar. Ele se pôs a analisar a misteriosa questão. Ele não saiu fazendo acusações a Maria, ele não saiu dizendo que a vida havia acabado, que as condições eram difíceis demais. Não, ele pensou, analisou a questão, buscando a saída menos traumática naquele momento. Quantas vezes as pessoas em momentos de crise, eles buscam soluções traumáticas, eles tomam decisões precipitadas, eles tomam decisões irrefletidas. Quantas vezes em momentos de crise, as pessoas, ao se sentirem pressionadas, tanto quanto José, pela força da razão, pela força da emoção, quantas pessoas, sentindo-se pressionadas, tomam decisões irrefletidas. Mas aqui José e Maria, José em especial, nos ensina a refletir antes de tomar uma decisão. Ainda que você tenha razão, ainda que a emoção diga algo, você precisa pensar na solução menos traumática. A crise já é muito grande. No caso de José, a crise já era sobremodo grande. A crise já estava estabelecida. E quando você toma decisões irrefletidas no momento da crise, sem considerar, sem pensar, a crise que já é grande, ela ganha desdobramentos ainda mais desgastantes, desdobramentos ainda piores, desdobramentos que vão trazer ainda mais peso. Mas infelizmente, há muitas pessoas que naquele momento de crise, no afã de enfrentar um problema, age de forma irrefletida, age de forma sem pensar, sem sentar, sem analisar o que está acontecendo. Só que nos momentos de crise, acerta a pessoa que precisa ou para ponderar, para considerar, para refletir. Acerta no momento de crise quem coloca a cabeça no travesseiro, quem aquieta o coração, quem faz a meditação pessoal e particular na palavra de Deus. Acerta no momento de crise quem busca Deus em oração, porque quando nós buscamos a palavra, quando nós pensamos, quando nós refletimos, nós encontramos muitas saídas. O desespero não ajuda em nada. O desespero, na verdade, nos leva a estar num momento de crise ainda pior do que o que já está estabelecido. O Salmo 37, versículo 5 ao versículo 8, vai nos dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia.
Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Você já tomou alguma decisão irrefletida nesse tempo de crise? Nós já passamos de 100 dias de isolamento, 100 dias de afastamento. Você já tomou alguma decisão irrefletida? Você deixou de ponderar durante esse tempo? Em alguma oportunidade você acabou sendo precipitado nesse tempo? Certamente você tomou alguma decisão, talvez irrefletida nesse tempo. Mas hoje é dia de você parar, ponderar e refletir. Em momentos de crise, é preciso também ouça e discirna. Ouça e tenha discernimento. O versículo 20 vai nos dizer o seguinte: enquanto ele ponderava sobre essas coisas, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É engraçado olhar para esse texto, porque muita gente, ele não consegue dormir porque fica pensando demais. Talvez você seja assim. Eu muitas vezes sou assim. Vai pensando tanto, que o sono foge, vai embora. Mas aqui o texto nos aponta o contrário. Diz o texto que enquanto José ponderava nessas coisas, refletia nessas coisas, o anjo que lhe apareceu em sonho. E ele não estava acordado, ele estava sonhando mesmo. José pegou no sono, naquele tempo de reflexão, naquele tempo de pensamentos, naquele tempo onde ele estava ali ponderando sobre toda aquela situação, ele pegou no sono. E quando ele pegou no sono, Deus falou com ele através do anjo do Senhor. Naquele momento de angústia, apreensão, aflição, o Senhor se manifestou a José, como ele está se manifestando a você na manhã desse domingo, falando com você. Ele então se manifesta com José, informa José o que estava acontecendo. O anjo tranquilizou José, expondo todo o propósito de Deus em meio àquele acontecimento, em meio àquela situação. E ao acordar, certamente, o coração anteriormente afligido já estava em paz. Esse é o objetivo da palavra de Deus que chega a você aqui hoje também. Que você, ao ouvir a palavra de Deus, você também, logo em seguida, encontre um coração em paz, um coração que não está mais aflito, um coração que está confiante em Deus. Muitas são as vezes que nós sofremos, porque em meio aos desconfortos das crises, nós ficamos agitados, nós nos tornamos incapazes de discernir a voz do Senhor. E este é um tempo onde nós precisamos ouvir e discernir claramente a voz do nosso Deus. Discirna a voz de Deus de todas as outras vozes que têm chegado até você. Quantas mensagens você recebe nesse tempo de crise através do WhatsApp? Quantas mensagens através do Facebook? Quantas mensagens através do YouTube? Quantos amigos, quantas pessoas, quantos parentes, quantos amigos, o dia todo lhe mandam mensagens que estão apontando o lado político do país, mensagens da área da saúde, mensagens sobre corrupção, mensagens sobre problemas, sobre dificuldades, sobre crises e mais crises. Saiba discernir qual é a voz do Senhor que vem através da sua palavra. Entenda o que você está ouvindo. Talvez você passe a maior parte do seu dia sentado no sofá ou sentado em casa assistindo jornais e mais jornais. É o jornal de uma emissora, da outra emissora e da outra emissora. É aquilo que vem através das informações da internet. Mas você tem sentado na mesma quantidade ou do mesmo modo para ler as Escrituras, para ouvir a voz de Deus,
para ouvir uma mensagem que vem de Deus, para refletir sobre as Escrituras e o que Deus diz para você, você precisa de equilíbrio. Você precisa equilibrar aí essa balança, né? Se você tem ouvido aí durante o seu dia meia hora, 1 hora de jornal, leia 2 horas das Escrituras. Passe um tempo de oração sobre aquele assunto, desligue a televisão, bloqueie seu celular durante um tempo, coloque seu joelho no chão, peça a Deus para falar com você nos momentos de aflição, nos momentos de crise, nos momentos difíceis. Nós precisamos intensificar a nossa comunhão com Deus. Não é a quantidade de informação que nós recebemos, mas intensificar a nossa comunhão, a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura bíblica, a nossa vida de trabalho na obra de Deus, perto de Deus. O Salmo 32, versículo 6 ao versículo 8, vai nos dizer o seguinte: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramentos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Você tem experimentado nesse tempo de crise ouvir a voz de Deus, discernir o que é a voz de Deus? Ou você tem escutado tudo que tem sido dito através da televisão, através da internet, através de várias pessoas? Às vezes você tem ouvido pessoas que são tendenciosas, pessoas que não servem a Deus, que não têm temor do Senhor. Ouça e discirna a voz que é a voz de Deus, da voz que é a voz do mundo. Em terceiro lugar, em momentos de crise, prossiga e obedeça. O texto nos diz, versículo 22 a 25, o seguinte: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, fez como o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Alguns estudiosos e teólogos vão dizer que esse recebeu Maria como esposa é que José deu o caminho de todo o processo do casamento. Ele convidou as pessoas do mesmo jeito, ele fez a festa do mesmo jeito, ele fez toda a cerimônia do casamento da mesma forma, ele continuou conduzindo sua vida mesmo em meio àquela crise. A Bíblia nos diz que quando José despertou do sono, ele não ficou ali sentado na beirada da cama remoendo o momento de crise. Quando José despertou do sono, ele não ficou ali murmurando com Deus, por que ele? Por que na vida dele? Por que neste tempo? Ele que sonhou tanto com casamento, ele que amava tanto a Maria, por que exatamente eu? Não, o texto diz que José, quando despertou do sono, ele fez o que o anjo lhe ordenou e recebeu a sua mulher. Ele deu sequência, ele deu prosseguimento à sua vida, ele deu prosseguimento ao que tinha que ser feito, ele deu prosseguimento à vida familiar, ele deu prosseguimento a tudo aquilo que ele deveria fazer, superando tudo aquilo que estava o incomodando. O que é que te incomoda hoje, no meio dessa crise? O que você está precisando superar no meio dessa crise? O que tem feito você sentar na beirada da cama a cada manhã e ficar murmurando, remoendo? Qual é a dificuldade que tem sido trazida à sua vida, que está te impedindo de prosseguir?
José olhou para um momento de crise e o texto diz que ele prosseguiu, que ele ouviu e discerniu a voz do Senhor e ele obedeceu. Meus queridos irmãos, nesse tempo de crise, é preciso despertar e retomar a caminhada. É preciso despertar e entender que a sua vida prossegue, e entender que nós temos que olhar com esperança para o futuro. É entender que a nossa vida não acaba aqui. Há pessoas que ficam agarradas ao seu problema, há pessoas que ficam agarradas à crise, há pessoas que recusam a levantar e prosseguir, pessoas que se recusam a lutar, pessoas que se recusam a viver, a continuar enxergando o futuro com esperança. Certa vez, eu ouvi algumas mensagens sobre o problema da depressão. E de tudo aquilo que eu ouvi naquele dia, uma frase ficou guardada na minha mente, no meu coração. Não deixa a depressão te alcançar, corra dela. Faz ela correr atrás de você, mas não deixa ela te alcançar. Esforce-se para correr dela. É engraçado ouvir uma frase como essa quando você está passando um tempo de crise, não é verdade? Mas aquilo me despertou. Aquilo me despertou para entender que eu não podia ficar parado. Que parte da cura estava na minha ação, na minha proatividade, em eu dar os passos que precisavam ser dados, em eu lutar para que eu saísse daquela situação. Você também pode sair dessa situação em que você se encontra, mas você precisa lutar. Você precisa retomar a caminhada, você precisa prosseguir, você não pode se agarrar e abraçar o problema e se recusar a prosseguir. Você precisa fazer como José fez. É comum nos momentos de crise as pessoas pararem, paralisarem, retrocederem. Você assistiu alguns episódios de Chaves, que talvez você via que em momentos de crise, o Chaves ele dava um certo tipo de estilique, ataque, em que ele paralisava completamente. E de repente, para o Chaves sair daquela paralisia, eu não sei se você se lembra, as pessoas vinham com um balde de água gelada e jogavam na cara dele. Sabe, meus queridos irmãos, nessa manhã, a palavra de Deus é um balde de água gelada na sua cara, na sua face, no seu rosto, para te acordar, para entender que você não pode parar e retroceder. É claro que em determinadas situações, a prudência nos manda aguardar, a prudência nos manda acalmar. É verdade. É momentos de crise, em alguns momentos, a prudência nos diz que nós devemos esperar. Mas nós devemos reconhecer também o momento de erguer a cabeça e prosseguir. João 16:33, o Senhor Jesus vai dizer: no mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É preciso sacudir a poeira, é preciso levantar do chão e é preciso prosseguir. O que você precisa fazer? O que os médicos disseram que você precisa fazer? A última vez que você visitou um médico, o que ele disse que você precisava fazer? Que você precisava de exercício físico? Comece mesmo que seja dentro de casa, mesmo que seja na varanda, mesmo que seja no quintal. O que é preciso fazer? O que é preciso cortar da sua alimentação? Você precisa dar esse passo. Em momentos de crise, você precisa dar uma resposta. E a resposta sua deve ser prosseguir. Nós não podemos e não devemos ficar agarrados à crise, lamentando e fazendo cada um de nós de vítimas de tudo que está acontecendo. Pare de se fazer de vítima. O Senhor nosso Deus disse a Moisés em Êxodo 14:15,
Dize a Israel que marche. Você talvez, meu querido irmão, não encontre forças, mas clame a Deus e fala: Senhor, me ajude a marchar, me ajude a continuar, me ajude a prosseguir. Senhor, eu não estou tendo força, Senhor, para vencer esse momento de crise. Senhor, me ajude a erguer a cabeça, me levanta do pó. Senhor, em nome do Senhor Jesus, me ajude a prosseguir, me ajude a lhe obedecer, me ajude a caminhar. Peça a Deus para caminhar. Às vezes vem aquele nó na sua garganta, você não consegue nem falar, você não consegue nem expressar, você não consegue nem dizer para as pessoas o que está vivendo, o que está passando. Perder a cabeça em tempos de conflito é muito comum para algumas pessoas. Perder a cabeça em momentos de crise é muito comum para algumas pessoas. No entanto, na manhã de hoje, você e eu somos desafiados a fazermos e tomarmos as atitudes que José teve para superar a crise que ele viveu. E acima de tudo, Deus é maior que toda e qualquer adversidade. Creia nisso. Deus é maior que toda e qualquer adversidade, que toda e qualquer luta, que toda e qualquer crise que se levante, seja esta que nós estamos vivendo hoje, seja qualquer uma que nós estamos vivendo. E agora, José, o que fazer? E agora é tempo de refletir. E agora, José, o que fazer? É tempo de ouvir e discernir a voz do Senhor. E agora, José, o que fazer? É tempo de prosseguir e obedecer, porque o nosso Deus é maior que toda e qualquer adversidade. Vamos orar mais uma vez, vamos clamar a Deus e vamos pedir para que Ele nos ajude a vencer esse tempo e momento de crise. Vamos orar. Pai santo e querido, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, na manhã deste domingo, Deus, para buscar a Tua presença, para buscar o Teu santo nome. Ó Deus santo, como o Senhor é bom, Deus, como a Tua misericórdia dura para sempre. Deus, o Senhor tem visto o momento que nós estamos vivendo. É um momento de crise, Deus, é um momento de dificuldade, é um momento de luta, que cada um de nós tem travado de um modo especial. Não há um ser, ó Deus, sequer, que às vezes, ó Pai, não se sinta e não se veja abalado por alguma crise, por algum problema. Deus, seja qual for a crise que cada um de nós estamos vivendo, muito além, ó Deus, do momento de isolamento, o momento de quarentena, o momento, ó Deus, em que nós enfrentamos essa guerra invisível, Pai. Muito pelo contrário, Deus, vem de encontro a cada uma das nossas crises, a cada uma das nossas lutas, a cada uma das nossas dificuldades. Deus, são muitos os problemas que se levantam, mas a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é maior do que toda e qualquer adversidade, nós cremos. E cremos, ó Deus, que o Senhor vai nos ajudar a vencer, ó Deus, esse problema, essa dificuldade. Por isso, Deus, nos ajude, Pai Santo, a refletir, não tomar decisões irrefletidas ou decisões precipitadas. Nos ajude a refletir na Tua palavra, naquilo que está acontecendo. Deus, nos ajude a ouvir e discernir claramente, Deus, aquilo que o Senhor fala conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a quem escutar, Deus. Ensina-nos e nos dê força, ó Deus, se for a Tua vontade, para desligar, ó Deus, o televisor, para deixar de receber mensagens que estão fazendo mal para o nosso coração, que estão trazendo crises emocionais, que estão fazendo a nossa mente ficar ansiosa. Nos dê coragem, Deus, para buscar mais da Tua presença, para ouvir mais a Tua voz, para nos deleitarmos, ó Deus, em maior intensidade e quantidade diante da Tua palavra, em uma vida de oração. Ó Deus, nos dê condição de equilibrar nossa vida, Pai, diante da Tua presença. Pai Santo, e ajuda-nos, ó Deus, assim como José e Maria,
conseguiram prosseguir e lhe obedecer. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguirmos. Talvez nós já estejamos parados, ó Deus, e paralisados tempo demais. Desperta-nos, ó Deus, do nosso sono. Desperta-nos, ó Deus, do nosso vitimismo. Desperta-nos, ó Deus, da nossa acomodação. Nos ajude, Deus, a levantarmos e lutarmos, ó Deus, para termos uma vida que honre o Teu santo nome, que glorifique ao Senhor, uma vida, Deus, de prosseguimento, de prosperidade, de obediência, de caminhada, Deus, como diz a Tua palavra, altaneiramente. Ó Deus Santo, nos ajude a descansar no Senhor, pois o Senhor é maior que toda e qualquer adversidade. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você possa olhar para os momentos de crise e lembrar que Deus é maior que toda e qualquer adversidade. Logo mais à noite, hoje, às 19h30, nós estaremos juntos de novo. Deus seja contigo. Passe essa mensagem à frente, compartilhe com alguém, abençoe a vida de outros também. Até mais. Nesses 23 anos, do qual nós fazemos parte, teve altos e baixos, tivemos muitas lutas, mas tem também maiores foram as vitórias que nós tivemos. E o que nós podemos dizer agora nesse instante, que grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. A Igreja Presbiteriana Monte Sinai começou assim, debaixo das árvores, em um pensamento e a ideia de alguns irmãos que viram no bairro Santa Helena, que é um bairro periférico, a oportunidade do evangelismo e de levar a mensagem do evangelho a algumas pessoas. Começaram um trabalho infantil com crianças, principalmente em escola dominical, com o objetivo de que esse bairro fosse resgatado pelo Senhor Jesus, pela obra do evangelho também. Dois irmãos cederam, o espaço da sua casa, a igreja começou a se reunir ali debaixo das árvores, mas depois estava já se reunindo na área de trabalho da casa desses irmãos. Com o passar do tempo, houve um período em que o trabalho ficou parado, mas outra igreja, uma delas era a Granduquesa, a sexta igreja passou a ajudar também, enviou alguns irmãos para fazerem esse trabalho, e esses irmãos estavam morando aqui no bairro. Então as duas igrejas em parceria conseguiram estabelecer um trabalho forte no bairro Santa Helena da igreja, e a igreja começou a crescer cada vez mais. Desde pequena é que eu fui ensinada a amar a Deus e a temê-lo. E claro, se eu estou aqui até hoje é porque Jesus também